Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Esse é o módulo 1, Fundamentos Básicos. Agora no roteiro 16, A Imortalidade da Alma, primeira parte. E na sequência de aulas publicadas, essa é a aula de número 103. Então, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, a nossa proposta é de, de trazer, não é, para todos a oportunidade do estudo e do conhecimento da doutrina espírita. Então, esse aqui é o estudo completo da doutrina espírita, que é composto de vários cursos, né? Temos o estudo básico do Espiritismo, já tivemos o volume 1, e todas as aulas já estão publicadas aqui no nosso canal, são 69 aulas. Então, aqueles que estão começando, né, que têm interesse realmente em aprender o Espiritismo, devem ir acompanhar as aulas lá do volume 2 do estudo básico, tá certo? Mas nada impede de continuar vendo essas aulas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que podem começar lá do volume 1, desde a primeira aula, e para quem está começando agora também, se quiser, pode assistir uma aula de lá, outra de cá. Então, fica a critério de cada um. Então, a proposta, né, desse estudo aqui no canal do YouTube é levar o estudo básico do Espiritismo, que é o mesmo estudo que vocês podem fazer em qualquer centro espírita, né? Nós seguimos a programação, é lógico que com algumas implementações que nós fizemos, mas basicamente a programação é a mesma da Federação Espírita Brasileira, tá certo? Que é conhecido como ESD, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E aqui nós implementamos mais alguns assuntos, né? Detalhamos e dividimos eles em vários vídeos, né? São vários vídeos, tá? Nós já estamos aqui na 103 com a de hoje. São vídeos que vão entre 10 a 30 minutos, né? Varia de acordo com o assunto. E quando o assunto requer várias aulas, vários vídeos, a gente divide como a gente está fazendo aqui, não é? Essa é a primeira parte desse assunto, imortalidade da alma. Então, você tem o conforto, né, de estudar o Espiritismo na sua casa, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, tá certo? Porque tem pessoas que realmente não têm condições, não é? Porque trabalha de manhã, de tarde, estuda de noite, enfim. Não tem tempo, né, para frequentar um centro espírita, mas deseja conhecer o Espiritismo. Então, para essas pessoas, nós estamos destinando esse estudo, tá? Vamos continuar. Então, a imortalidade da alma. Quando a gente fala sobre a imortalidade da alma, aí sempre entra as questões filosóficas, né? A gente já viu aqui que o espiritismo, ele tem três aspectos: a filosofia, a ciência e a religião. Nós já falamos disso nas aulas passadas. E saber sobre a morte, conhecer sobre a morte, que é um assunto intrigante, não é? E até assustador para a maioria das pessoas. Ninguém gosta de ouvir falar em morte. Tem pessoas que até batem na madeira 3 vezes quando falam em morte, enfim. Porque a morte, ela se torna, para todos nós, uma incógnita. Mas uma incógnita por quê? Porque quando a gente reencarna, a gente não tem recordação das vivências passadas, não é? As experiências que nós tivemos no passado, elas são temporariamente guardadas para que a gente não tenha lembranças. E isso daí a gente vai explicar quando a gente for falar de reencarnação, tá? Mas, nos valendo, né, desse fato concreto de que nós, temporariamente, estamos com as nossas lembranças de experiências passadas adormecidas, não é? Mas não estão esquecidas, tá certo? E isso é uma providência divina, né? Um benefício para que a gente não traga traumas de lembranças de coisas passadas, até porque nós somos espíritos imperfeitos e com certeza fizemos muitas coisas erradas no passado. Então, a gente reencarnar, né? Ganhar uma nova oportunidade de evolução e carregando a culpa, o peso de atitudes, de atos, de ações que nós fizemos no passado, isso só iria complicar, tá certo? Então, as questões que são sempre lançadas com relação à morte será a morte o fim de tudo? Então, tem muitas pessoas que questionam isso. Algo sobreviverá após o decesso, ou seja, após o enterro, após o túmulo? Se algo sobrevive, qual será o seu destino? Para onde irá o ser após a morte? Será que Deus, na sua infinita grandeza, teria nos criado para um dia termos um fim? Se realmente sobrevivemos e a morte definitiva não existe, por que não conservamos esse corpo que temos? Essas e outras fazem parte das questões filosóficas que mais intrigam o ser humano.
Então, veja, religião é uma coisa de muito bom senso, não é? E é uma coisa de foro íntimo. Você não tem como ver religião da mesma forma. Lógico que as religiões ortodoxas, tradicionais, elas trazem muitos dogmas, não é? Elas trazem muitas doutrinas que, infelizmente, a maioria delas não condizem com a evolução intelectual do homem moderno. Então, a gente observa, na época atual, por exemplo, a questão do conhecimento da religiosidade, a questão da interpretação pessoal, da relação da criatura com o Criador, né? Porque esse é o sentido da palavra religião, que é religar a criatura com o Criador. E a gente vê que em várias doutrinas ortodoxas, várias religiões, não é? As mais antigas, muitos dogmas, não é? Que não são concebíveis, não é? Pela razão, são passados, não é? São defendidos, não é? E até muitas vezes a própria história nos mostra que esses dogmas são defendidos até com conflitos, não é? Com mortes, com torturas, com uma série de coisas, porque as pessoas não querem abrir mão, não é? De uma interpretação que elas fazem. Infelizmente, na maioria das vezes, uma interpretação completamente equivocada, tá certo? É, Primeiro porque a base das religiões que nós temos hoje, ela está toda concentrada na Bíblia. E a Bíblia ela foi montada através de textos, né, que foram encontrados, me parece que em 1945, lá na cidade de Nag Hammadi, no Egito, por pessoas simples, não é, camponeses, que acidentalmente acharam, né, me parece, se não me falha a memória, essa pessoa era um criador, né, e estava procurando ração, né, para os animais que ele criava, e cavou um buraco e achou umas urnas de barro, né, contendo 52 papiros, né, enrolados em couro e cobertos, onde tinha as escrituras do Novo Testamento, né, ou seja, da história de Jesus e tal. E esses textos estavam escritos numa linguagem antiga, me parece que era a linguagem hebraica antiga, né? Então, veja o que acontece. Em primeiro lugar, os textos são escritos por seres humanos. Não foi Deus que escreveu aqueles textos, tá? Como muitas pessoas afirmam nessas religiões ortodoxas. Aquilo foi escrito por pessoas iguais a nós, com o conhecimento que essas pessoas tinham naquela época. Então, veja, se hoje, não é que nós estamos no ano 2023, no século 21, e nós estamos ainda carregando muitos equívocos acerca da nossa relação com Deus, da criação, não é? Se a alma é imortal, se não é, se existe reencarnação, se existe ressurreição, enfim, uma série de equívocos, de incompreensões que nós temos sobre a religião. Imagine a um homem de 4.000 anos atrás, não é? Onde mais ou menos nessa faixa de tempo, o Antigo Testamento foi escrito e cerca de 2.000 anos atrás, onde o Novo Testamento foi escrito. Então, os Espíritos nos ensinam que da parte do Evangelho, da Bíblia, a única coisa divina que tem ali, e quando eles dizem divina, não é porque foi Deus que escreveu, são os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos estão sempre atuais, né? Hoje, quem é que pode chegar aqui e dizer que cumpre os 10 mandamentos? Né? Quem é que pode afirmar que cumpre todos os 10 mandamentos? Não matar, não roubar, etc. Por quê? Porque aquilo dali é uma síntese que os espíritos superiores deram em nome de Deus, logicamente, não é, para Moisés, e as pessoas, e nós que precisaríamos seguir aquelas instruções, aqueles 10 mandamentos, aquelas 10 instruções contidas. Então, além de ter essa complicação, né, da interpretação dos homens que escreveram aqueles textos, de acordo com o conhecimento que eles tinham na sua época, aquilo dali, quando foi achado, teve várias traduções. Foi traduzido para o grego, depois para as linguagens ocidentais, para inglês e tal, até chegar aqui. Então, veja, a linguagem hebraica antiga, não é, da época em que Jesus esteve aqui conosco, ela é uma linguagem muito resumida, com poucos verbos, né, com poucos adjetivos. Então, uma frase
ela poderia ter vários significados, tá certo? É diferente da língua portuguesa, por exemplo, que você encontra adjetivos, não é, para explicar quase todas as situações. A língua portuguesa é uma língua muito rica, talvez a língua mais rica, o idioma mais rico que exista, não é, em termos de comunicabilidade. Então, a linguagem hebraica não era assim. Aí depois, quando você traduz, não é, você pode interpretar muita coisa errada, né, pensar que é uma coisa e é outra, porque você não sabe o que a pessoa que estava escrevendo ela estava querendo se referir, porque, como eu falei, são poucos verbos, não é, para designar a mesma coisa, são poucos adjetivos, não é, não, uma palavra ela pode ter vários sinônimos, vários sentidos, então é praticamente impossível você decifrar o que a pessoa estava querendo dizer quando usou aquela palavra, que sentido ela queria dar. Né? A gente vê quando Jesus diz, por exemplo, né, e isso aí é o mais fácil ainda, né? O que eu vou citar aqui. Quando Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, tem pessoas que leem isso e acham que Jesus estava fazendo uma comparação absurda, né? De um animal, um camelo, passar no buraco de uma agulha. Por quê? Porque a palavra camelo, ela não designava o animal como nós conhecemos hoje. Ela designava uma corda grossa que era feita para amarrar navio. Então, veja que quando a gente agora tem a explicação correta do que é a palavra camelo, que Jesus se referia, faz sentido Jesus dizer, olha, é mais fácil uma corda grossa passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, diferentemente de você entender, poxa, por que é que Jesus foi falar logo do animal, um camelo? Como é que um camelo vai passar no buraco de uma agulha, não é? Então, isso é só um exemplo mais simples, né, que tem das deturpações das palavras que eram escritas naquela linguagem limitada daquela época. Aí depois vem a questão da tradução, né? Além de você poder ter interpretado coisas erradas, você traduz para uma linguagem também complexa, como a linguagem grega, e depois para as outras linguagens conhecidas até hoje. Essas são duas questões, né? Primeiro, a interpretação equivocada de homens com o conhecimento que tinham de 2 a 4 mil anos atrás. Segundo, tem a questão da deficiência da linguagem que eles escreveram, que, como eu falei, podia ter vários sentidos para uma mesma frase, para uma mesma palavra. Terceiro, vem a questão da tradução. E quarto, e talvez a mais grave de todas, é que a Igreja Católica, isso aí é um fato, tá certo? Ninguém aqui está falando da religião católica, ainda mais nós estamos falando de história, porque isso aqui é um estudo, tá? E a história faz parte do estudo. Então, nós estamos aqui para passar o conhecimento, as informações para aqueles que estão acompanhando o nosso estudo. A própria igreja, né? O Papa, eu não lembro agora, foi Constantino V, não sei, foi um Constantino desse aí, tá? E ele retirou muita parte, muita coisa que falava sobre a reencarnação, sobre a imortalidade da alma, etc., porque aquilo dali não condizia com os dogmas do catolicismo. Então, se ele fosse escrever uma Bíblia, né, que chama-se a Vulgata, que é o que nós temos hoje, né, toda a Bíblia que você comprar hoje, que seja católica, até as evangélicas, que as evangélicas elas são oriundas, não é, da Bíblia católica. Embora os evangélicos talvez nem saibam disso, e os que sabem não gostam de ouvir falar. Então, se você comprar uma Bíblia hoje em qualquer lugar do mundo, ela é originária da Nova Vulgata, que foi a parte bíblica, não é, dos textos evangélicos que foram compilados, né, pela Igreja Católica. Então, eles colocaram ali o que eles quiseram e, logicamente, que existem, para quem estuda a Bíblia mesmo, para quem conhece do assunto, sabe que tem muita enxertia ali, né? A própria igreja colocou muita enxertia de coisas que não estavam nos textos originais, além de suprimir coisas que para elas não eram, para a igreja católica não era interessante. Então, na verdade, as pessoas hoje que são religiosas, que se apegam aos textos bíblicos, ela está confiando ali no que os homens escreveram, né, nos textos originais, e de acordo com a interpretação limitada que eles tinham, sem falar nas modificações, nas enxertias que foram lançadas. Então, eu não estou desmerecendo aqui a Bíblia. O que eu estou dizendo é que, apesar de todas as modificações, de todas as dificuldades que existem na Bíblia, a pior isso essas coisas todinhas não são as mais importantes, digamos assim, apesar de serem.
para formar uma base de religião. Mas é a própria questão da interpretação, porque mesmo com todas essas coisas que eu acabei de falar, ainda assim tem pessoas que interpretam o que lê de forma equivocada, não é? Então, por exemplo, tem pessoas que acreditam na ressurreição. Tem pessoas que, veja, cientificamente é impossível um corpo, depois que começa no processo de deteriorização, não é? De desintegração atômica, porque nós somos feitos de átomos, não tem mais como aqueles mesmos átomos se recomporem para formar a mesma estrutura depois de anos, não é? Não tem. Então, a ressurreição é cientificamente comprovado que é impossível. Já a reencarnação, não, porque a reencarnação é a essência espiritual, a alma, o espírito, ela sobrevive à morte do corpo e na reencarnação ela vai formar um novo corpo. Aí faz mais sentido. Então, veja, religião é uma coisa racional. Se você não tiver racionalidade, se você não levar pelo campo intelectual, você vai criar uma base religiosa, um conceito de religião completamente equivocado, que é o que existe nos dias de hoje, das pessoas acharem que Jesus é o próprio Deus, né? Que não faz sentido isso, não é? Porque que Deus iria tomar um corpo físico e vir para cá, deixar-se imolar na cruz, ser torturado? Veja, foge da compreensão, tá certo? Para as pessoas que têm bom senso, né, que analisam religião de forma racional, essas coisas não fazem bom senso. Então, veja, aí alguém que está vendo esse vídeo que não é espírita e tal, pode dizer assim, ah, mas você está dizendo isso porque você é espírita. Não, eu sou espírita porque até hoje a única religião que me explica Deus, a sua criação e o próprio universo de uma forma racional é o espiritismo. Não é porque eu estou defendendo o espiritismo, eu estou defendendo uma questão de você ter uma religiosidade raciocinada e não ter uma fé cega de você acreditar em alguma coisa porque um padre disse, um bispo disse, um pastor disse. Não, você tem que tirar suas próprias deduções, tá certo? É por isso que eu digo, religião é uma coisa de foro íntimo. Se amanhã aparecer uma religião que me explique ainda melhor do que o espiritismo a minha relação com Deus, com o universo, não é? Como funcionam as leis universais, pode ter certeza que eu sigo. Eu não estou preso a título de religião, eu estou preso a uma religião consciente, racional. É por isso que até hoje eu sou espírita, mas eu não estou preso ao espiritismo. Porque se fosse o catolicismo que me explicasse mais racionalmente a minha relação com Deus, eu seria católico. Se fosse o protestantismo, eu seria protestante. Mas nenhuma das duas são, né? Elas são presas a dogmas, a equívocos de escritos no passado, deturpados, a interesses, né? A enxertia que a própria igreja teve em modificar os textos, incluir coisas que não estavam originariamente escritos, né? Originalmente escritas, enfim. Então, essas coisas todas, né, fazem com que até hoje a gente vê hoje, infelizmente, não é, pessoas que se dizem religiosas, seguidores do Cristo, defendendo o uso de armas, né, defendendo matar pessoas que são homossexuais, defendendo atacar negros, né, pessoas que trazem o racismo, pessoas que, no lugar de adorar Jesus, adoram outras pessoas, né, falsos profetas, enfim. A igreja virou um comércio, não é? Tanto a igreja católica como a igreja evangélica. Eu não estou dizendo que nesse meio você não encontra bons católicos, bons evangélicos, é lógico que encontram. Mas como o mal se propaga, não é, de uma forma mais, digamos assim, mais comercial, o mal se propaga muito mais do que o bem, não é? É muito mais fácil você ver informação, você absorver informações de coisas ruins, porque são aquilo que mais se propaga, que mais se publica. Então, existem bons católicos, né? Bons padres, bons católicos de uma forma geral, bons evangélicos, né? Mas e esses aí ficam lá na dele, não se manifestam. E quem se manifesta são os falsos profetas, como o próprio Jesus disse, não é? E a gente encontra muito isso dentro da igreja evangélica, né? Falsos pastores que só querem o enriquecimento, não é? Pedindo doações, enfim. A gente vê que a coisa é descarada porque, perdão, eles abusam da ignorância, não é? Do pouco conhecimento que essas pessoas têm, porque a maioria dessas pessoas são pessoas humildes, né? Que não tiveram a oportunidade de um estudo, né? De ir numa universidade, até porque tem muitos pastores que dizem que a pessoa tem que estudar apenas o essencial e trabalhar, porque é o mais importante, porque a universidade é uma terra de tentações, não é? Enfim,
Então, isso, tudo, na verdade, nada mais é do que uma lavagem cerebral que faz para manter as pessoas na ignorância. Então, a dúvida da imortalidade da alma, por exemplo, olha, eu conheço muitos evangélicos que eles são tão pessoas assim, tão simples, que eles não sabem que a religião protestante e a religião evangélica, elas são espiritualistas. Se eu for dizer que a religião dele é espiritualista, ele vai achar que eu estou dizendo que ele é espírita. E são coisas completamente diferentes, né? Nós já vimos isso aqui nas aulas passadas. Então, todo aquele que crê que algo sobrevive após a morte, ele é espiritualista. Minha garganta está terrível. Então, o católico, ele é espiritualista, porque, segundo a doutrina católica, quando você morre, ou você vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o limbo. Então, se algo sobreviveu, é espiritualismo. O evangélico, ele acredita que quando você morre, você vai ficar dormindo, não é, esperando que Jesus venha povoar a terra de novo, separando os bodes das ovelhas, né? Então, eles são espiritualistas também, porque algo vai sobreviver. Se ficou dormindo ou não, é outra questão, mas sobreviveu. Então, são espiritualistas. O espírita, ele é espiritualista. Por quê? Porque ele acredita que a alma sobrevive à morte do corpo. Então, o espírita também é espiritualista. Agora, como diz Kardec, não é? Nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista. Então, a gente pergunta, não é? Será que Deus, na sua infinita grandeza, teria nos criado, né, como está aqui, para um dia termos um fim? Então, qual é o propósito de você sentir dentro de você a necessidade de ser bom, não é? De você fazer o bem? Se você vai morrer e vai acabar e não existe nada, qual é o propósito disso, né? Então, tanto faz você ser bom ou você ser ruim, porque você vai morrer, vai deixar de existir, não é? É o que propaga a doutrina materialista, como a gente vai ver aqui. Então, não faz sentido você, olha, se eu posso, para conseguir o meu sucesso, porque eu só tenho essa vida aqui, quando eu morrer vai acabar mesmo, não existe nada, não existe mais espírito, não existe absolutamente nada. Qual é aquela sensação que eu tenho que eu tenho que ser bom? Então, isso vai. Outra coisa, que adianta eu ter tanto conhecimento, estudar, não é? Como a gente se empenha para ter conhecimento, para estudar, para aprender, se isso não vai servir de nada, porque quando eu morrer, acabou-se. Então, veja, é uma questão de raciocínio, é uma questão de lógica, de bom senso, né? Então, é isso que esse tema imortalidade da alma, como outros que a gente vai tratar aqui, eles despertam em nós, não é? O verdadeiro sentido da religiosidade. E aí, por esses equívocos que essas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem católicas, não é? Ou de outras doutrinas, não é? Porque você vai encontrar gente, falsos espíritas também, tá? Não é só dentro da igreja católica nem da igreja evangélica, não. Tem muito espírito falso, não é? Se diz espírita por algum motivo pessoal ou por algum interesse, mas não estuda espiritismo, não faz nada do que o espiritismo ensina, ainda prega coisas erradas. Então, por quê? Porque gente equivocada você vai encontrar em qualquer religião, tá? O espiritismo não está isento disso, não. Então, continuando, né? Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, quando ele trata sobre essas questões da imortalidade da alma, da reencarnação, ele faz um resumo, uma síntese, onde ele diz que o ser humano ele tem 5 alternativas, né, que ele chama de alternativas da vida futura. A primeira delas, ele diz, é a crença no nada, ou niilismo, né? Que é a ausência de toda crença, tá? Niilismo significa ausência de toda crença. Então, esses são chamados materialistas. Então, como, segundo eles, os niilistas, né? Que é aqueles que creem no nada, como a matéria é a fonte do ser, a morte é considerada o fim de tudo. Os adeptos do materialismo incentivam os gozos dos bens materiais, pois aí está a felicidade. E lógico, faz sentido para eles, é aquilo que eu falei. Se quando você morre, você deixa de existir, não sobra nada, nada da sua consciência, vamos tentar aproveitar o que a gente tem aqui o máximo possível, não é? As riquezas, os prazeres da carne, uma série de coisas, porque afinal de contas a gente vai morrer de todo jeito. Essa doutrina é a mais perniciosa de todas, pois nada impede que se pratique o mal, tornando-se uma ameaça para si e para o próximo. Então, essas pessoas que são materialistas extremas, que realmente não creem em nada, né, não creem em justiça divina, em absolutamente nada, acham que a vida é fruto de uma sorte, do acaso,
essas pessoas trazem um risco para si mesmas e para o próximo, porque essas pessoas, ó, eu não tenho nada para perder, tá certo? Então, se eu não tenho o que perder, eu não estou preocupado com o outro que acha que tem o que perder, não é? Então, isso é uma questão racional. A segunda alternativa são as pessoas que se dizem simpatizantes ou adeptas da doutrina panteísta, tá? É a segunda alternativa essa. Os panteístas eles dizem que o espírito, ao encarnar, é extraído do todo universal, ou seja, ele é extraído da essência divina, individualiza-se em cada ser durante a vida e volta à massa comum após a morte. Perde completamente a sua individualidade e a sua consciência. Suas consequências morais são semelhantes ao materialismo, e de nada adianta conhecimentos adquiridos ou agir no campo do bem. Então, veja, o materialismo diz que você só tem essa existência quando morrer acaba. Perde consciência, perde individualidade, perde tudo. O panteísmo, ele diz que o seu espírito é extraído do todo universal, ou seja, é extraído de Deus, é uma parte de Deus. Nós somos uma parte de Deus que foi extraída e fomos individualizados. Mas quando a gente morrer, essa parte que nos formou, formou o nosso espírito, a nossa alma, ele vai retornar à massa grande, ou seja, ao todo universal, e vai se misturar lá dentro. É como se fosse uma gota d'água que você joga no oceano. Então, veja, você não acha mais essa gota d'água, ela perdeu a sua individualidade, perdeu a sua consciência, perdeu tudo. Ela voltou a fazer parte do todo. Então, veja, que adianta você sobreviver à morte, mas você voltar e perder a sua individualidade, perder a consciência. É quase a mesma coisa do materialismo, né? Então, não adiantava nada você se esforçar, não é? Você ter aquela sensação de ser bom, não é? A sua consciência que fica ali acusando quando você faz alguma coisa errada, você adquirir conhecimentos, estudos, né? Porque eu já falei, a única coisa que a gente leva da vida são os conhecimentos, as experiências adquiridas. Mais nada a gente leva. E tem gente que morre se preocupando com coisas materiais aí, tá? Então, essa doutrina panteísta, ela também, apesar de ser uma alternativa, ela não acrescenta muita coisa, não. Talvez seja igual ou pior do que o materialismo. A terceira alternativa é o que Kardec chama de doutrina deísta. Essa doutrina ela se divide em duas categorias, tá? Então, o deísmo compreende as categorias dos independentes e dos providencialistas. Os independentes creem em Deus, admitem seus atributos, suas leis que regem o universo. Mas após isso, Deus não mais se ocuparia conosco. Não existe providência e cada um faz o que quer. Então, veja só. Eles acreditam que Deus existe, mas que Deus criou o universo, criou o mundo e acabou-se. Deus aposentou-se e não quer mais saber, não. Tocou a vida dele, a gente é cada um por si e não é ele por todos, não, como diz o ditado, não é só cada um por si mesmo. Então, veja como eu digo, religião é uma coisa racional, tem que ser uma coisa pensada, racionalizada, tá? E tem pessoas que acreditam nisso, que são deístas, não é? Elas talvez nem saibam que elas são deístas independentes, tá? Porque, assim, ó, eu não acho que o mundo foi criado ao acaso, como os materialistas pensam, tá? Eu acho que o mundo foi criado por uma inteligência superior. Mas essa inteligência criou e acabou ser cada um por si. Então, tem muitas pessoas que são assim, não é? Elas agem assim, mesmo sem ter pensado que são assim, mas elas são assim. Aí tem continuando, né? São como crianças que se julgam muito ajuizadas para se libertarem da tutela, dos conselhos e da proteção de seus pais, ou que pensam que estes não devem mais se ocuparem com eles. Fazem de Deus um grande egoísta e o rebaixam até o nível animal, que abandonam suas crias à natureza. Então, ou seja, Deus, que é o ser supremo, ele se comporta igual a um animal irracional, porque a gente sabe que o animal é racional quando o filhote atinge uma certa idade, ele dispensa ali, acabou-se, não é? E não existe mais nenhum laço, nenhuma ligação, tá certo? Então, Deus não pode, a razão diz que Deus não pode ser dessa maneira, não é? Os providencialistas, não é, são os dois tipos, os independentes e os providencialistas, eles creem na existência de Deus também e no poder dele, na origem das coisas e na intervenção divina, né? Eles só não admitem o culto exterior nem os dogmas atuais, ou seja, eles não admitem uma relação com Deus.
Não tem como haver uma relação da gente com Deus. Ou seja, Deus faz tudo, tá? Mas a gente não tem como se ligar a Deus, não adianta orar para Deus, não adianta nada, porque são coisas completamente separadas, tá? Pela supremacia do poder. Ou seja, Deus é o ser todo-poderoso e nós somos só coisas criadas por Deus, tá certo? E que temos que sofrer as intervenções divinas, ou seja, Deus nos castiga, Deus nos pune, Deus nos beneficia e tal, e a gente tem que aceitar, porque não tem como haver uma relação, né? Essa doutrina é menos mal do que a dos independentes e menos mal do que a dos panteístas e a dos materialistas, é um pouquinho melhor, mas ainda assim não é aquela que apresenta uma consciência racional da nossa relação com Deus. Então, a gente vai encerrar aqui, não é, com essas três alternativas. Na próxima aula a gente continua com as outras, tá certo? Para o assunto não ficar muito extenso, o vídeo já está aqui com mais de 30 minutos, tá? Então, aqui é o nosso e-mail para contato, né? Qualquer tipo de contato que vocês quiserem, e também ali o endereço do nosso blog, onde nós postamos periodicamente alguns artigos da área científica e da área espírita também, tá certo? Então, bom dia para todos e todos fiquemos na paz do Senhor.